Olá, amigos, muito boa tarde. 23 de julho, terça-feira. Estamos iniciando mais um programa Todos pela Amazônia, aqui na Amazon Play, TV Digital e Jornal do Comércio. Na parte da tarde, nós estamos recebendo aqui um cientista, um professor, um homem que nasceu em Goiás, lá em Jataí, teve uma formação também no estado de Minas Gerais, mas a paixão mesmo, aquela grande paixão, ficou instalada aqui no estado do Amazonas. Até porque, pela profissão que ele exerce, ele veio para Manaus há 4 anos e veio como diretor do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde ele pôde ter acesso a todo o acervo que já existia naquele instituto na época e, durante a sua gestão como diretor, produzir novas pesquisas, novas descobertas da nossa fauna, da nossa flora, e isso realmente, para quem gosta da Amazônia, é um estimulante muito grande para que a paixão fique também do mesmo tamanho do coração do Amazonas e dos amazonenses. Eu recebo aqui com muito prazer o ex-diretor do INPA, que se afastou depois de 4 anos para se dirigir aí a outros grandes centros de pesquisa, professor Luiz Renato de França. Tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade. É sempre bom a gente poder conversar, expor os nossos pensamentos e falar um pouco do que a gente faz, da pessoa, e isso é muito bacana. Nós sabemos que a sua presença aqui no INPA durante esse período apesar de toda a crise econômica, apesar de toda a retenção e transferência de verbas para o desenvolvimento, para a pesquisa, com certeza o senhor ainda conseguiu fazer um papel aí que deixa aqui um legado para nós aqui no estado do Amazonas e para o Brasil, que o Instituto, o próprio nome já diz, é um Instituto Nacional de Pesquisas aqui da Amazônia. E a nossa Amazônia, onde vem aqueles espertinhos, pega aí não sei o quê, põe na mala, leva do outro lado do Atlântico ou do Pacífico e faz as suas patentes lá e nós ficamos à mercê de muita coisa. Mas nem tudo está perdido, não é, professor? Não, eu acho que eu sou muito otimista. Dizem que o otimista é um pessimista mal informado, mas eu prefiro ser otimista. Eu acredito muito no Brasil, no seu povo, nas nossas riquezas. O Brasil nasceu para ser grandioso, ainda não é, mas é nosso dever fazer com que isso fique vislumbrado e que um dia eu tenho certeza vai ocorrer. Beatriz, por favor, mostra aí agora, eu queria que você mostrasse um pouco das instalações do INPA, para que, não é para saudosismo, não é para saudade ficar aí, professor. Ainda estou indo lá trabalhar. Eu sei que o senhor está indo trabalhar desde o dia 14, quando o senhor foi, mas não abandonou. Então eu queria que o senhor fosse descrevendo um pouquinho para os nossos telespectadores, porque nós estamos aí no Brasil todo, em alguns países também que nos assistem. Ótimo, é um prazer. O INPA ele foi criado em 52, instalado em 54, na época do governo de Getúlio Vargas, ou seja, o INPA já é uma instituição sexagenária, como nós aqui talvez. Com certeza. No meu lado eu garanto. Eu também, o meu já estou junto. Né? E o INPA ele tem atualmente em torno de 570 servidores, em torno de 600 alunos de pós-graduação, nos seus 10 cursos de pós-graduação, em torno de 200 alunos de iniciação científica, mais uns 70 pós-doutores, mais estagiário e tudo. O INPA hoje ele tem nele em torno de 2.000 e tantas pessoas, né? Ou seja, é um instituto muito grande e é um instituto de referência mundial em biologia tropical, o que já é uma grande responsabilidade, mas estando na Amazônia, essa grandeza do INPA ela é natural. E qual foi a sensação, professor, o senhor quando chegou aqui há 4 anos atrás, ao deparar com essa instituição, da forma como ela está aí? Nós estamos mostrando a sede do INPA, está aqui dentro da cidade de Manaus. A Ilha da Tanimbuca. Isso, com todo esse potencial de exploração que existe aqui na nossa Amazônia. E durante todo esse tempo que o senhor ficou à frente, qual foi a sensação do pesquisador, do professor e do brasileiro em si, do cidadão brasileiro, em poder dirigir
uma instituição desta magnitude? É um privilégio, uma honra, é uma instituição grandiosa, com todos os problemas que sempre existem. No meu caso, foi até atípico, porque eu me candidatei a diretor sem conhecer o INPA, nem nunca ter vindo a Manaus, mas eu sempre gostaria. E a Amazônia, não só para o brasileiro, mas para o cidadão do mundo, ela está no imaginário de todos, né? Então eu acho que vir a Amazônia, conhecer, e realmente, quando eu li sobre o Instituto, antes de me candidatar, fazer meu plano de trabalho, é claro, é visível a grandiosidade do Instituto. Então, mas o INPA é muito complexo. Ele tem mais de 60 grupos de pesquisa, ele faz tanta coisa, porque quando ele começou, não tinha ainda universidades sedimentadas nem nada, não tinha pós-graduação, então o INPA ele foi protagonista em tudo isso. Então ele carrega uma força emblemática aí muito grande, muito importante. E o INPA, ninguém na realidade conhece o INPA como um todo. Ele é tão complexo, tem mais de 200 projetos sendo desenvolvidos, dezenas de colaborações, tanto com o Brasil quanto com o exterior. Então o INPA é uma instituição muito complexa e que cada dia você aprende mais, mas já sabendo que é muito grande. Além de tudo, além da pesquisa, né, o INPA também promove o intercâmbio com nações, né, com estrangeiros. Sim. E como é que é esse convívio e como é que é essa troca de informações entre esses pesquisadores do mundo? Quem trabalha com pesquisa, o pesquisador por si só, ele é um cidadão do mundo. Eu sou pesquisador, então a interação, a colaboração, ela é natural na pesquisa. E o INPA, ele atrai muito o interesse das pessoas que querem pesquisar aqui, pela riqueza da fauna, flora, pelo potencial biotecnológico e tudo mais, mas ao mesmo tempo, como ele está na Amazônia, nós sabemos que a Amazônia é extremamente importante para o planeta, né? Então, quando a gente fala da importância do INPA para a Amazônia e para o Brasil, eu sempre incluo o planeta. Então, essa conjunção toda faz com que o INPA ele seja muito procurado pelos estrangeiros. Atualmente nós temos grandes programas mundiais na área de mudança climática, que afeta a todos. Mudança climática não tem fronteira, né? Não tem. Então é uma satisfação muito grande, porque desde criança eu estudo línguas, eu gosto de geografia, esporte, e eu já sou por natureza universal. E o INPA é um instituto também universal, né? Então é um prazer muito grande conviver com os pesquisadores estrangeiros, receber delegações. Até depois da manhã nós vamos receber a princesa do Japão, vai dar uma passadinha por lá, que nós temos colaboração importante com o Japão também. Então nós temos a Torre Ato em colaboração com a Alemanha, com a OEA aqui. É muita coisa que o INPA faz. Na realidade a gente pode ficar aqui horas e horas falando sobre o INPA, né? Professor, o que mais, assim, de todo esse período que o senhor teve, dentre as pesquisas que estão em andamento, aquelas que encerraram, as descobertas, né, que ocorreram nesse período, qual foi aquela que vai ficar para sempre na memória do professor Luiz Renato? Olha, e que seja importante para a humanidade? Eu acho que o projeto Pro Amazônia, que foi criado pelo CMA, pelo Comando Militar da Amazônia, pelo General Teófilo, e que teve a nossa participação muito importante. A minha foi a primeira vez que eu conheci na minha vida um general, e que esse programa ele permite, através das bases, dos pelotões de fronteira, que as pessoas vão lá trabalhar, tem toda uma logística, e já teve 2 expedições onde estão sendo descobertas diferentes espécies e tudo mais. Eu acho que é a experiência mais gratificante que eu tive, e principalmente também por ter conhecido o Teófilo, que é uma pessoa espetacular, mas o que me chamou muita atenção na Amazônia são os militares. A dedicação deles, da Marinha, Aeronáutica, Exército. Eu tive uma interação muito grande, muito gratificante. O que a gente planeja, combina com eles, acontece, e eles são muito nacionalistas. Eu não sou aquele nacionalista exacerbado, mas eu quero o melhor para o meu país. O senhor me faz voltar ao passado, voltar aí na década de 70, mais ou menos, foi quando eu vim para a Amazônia, e eu tive a oportunidade de trabalhar em Roraima naquela época, e naquele momento eu sentia aquele perigo, vamos chamar assim, da famosa internacionalização da Amazônia, o pulmão do mundo,
que era para as pessoas poder preservar o ar, né? E isso nós sabíamos que não era verdade, né? Aqui ninguém estava em busca de ar, só a presidente Dilma, a ex-presidente, que queria sacar o vento, aquela coisa toda. Mas naquela época, na década de 70, eu tive um convívio muito grande com os militares que vieram ocupar a Amazônia, fizeram aí interligação importantíssimas, a própria Transamazônica, a Perimetral Norte, que era uma estrada que ligava o nada com coisa nenhuma, mas era importante, porque ela saía do Amapá e ia até o Acre, então atravessava o Amazonas, Roraima. Os Estados Unidos soube muito bem expandir o país através das ferrovias. Isso. Então essa integração, que aí começou a vir o pessoal de geologia, né, que era a CPRM, que veio fazer os levantamentos. Fica ao lado ali do INPA. Do INPA. E todo esse trabalho eu tive a oportunidade de acompanhar, e eu vi, e hoje eu me sinto assim com muito orgulho de ter acompanhado o início desse trabalho, e hoje ver que a Amazônia é mais do que nunca é nossa. Né? Que desmistificou aquele de pulmão de mundo, aquela parafernália toda. Eu, como homem de comunicação, eu tive o prazer também de estar na Eco 92, que foi o maior evento de ecologia no Rio de Janeiro, que ocorreu aqui no Brasil, e lá eu senti a curiosidade que as pessoas do mundo inteiro tinham sobre a Amazônia. Estava no imaginário. Estava no imaginário. Que esse é o maior problema. Que as pessoas não conhecem e falam besteira. Inclusive modelos, atrizes famosas, etc. Isso. Só para o senhor ter uma ideia, um fato interessante, poucas pessoas conhecem essa história. Naquela época, o governador do estado do Amazonas era o professor Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo. Acho que o senhor não o conheceu. Mas de nome ele era famoso. Ele estava sempre nas notícias. E ele, cidadão amazonense, nascido aí no interior, ele tinha a visão cabocla dele de preservação, né? De sustentabilidade, tudo aquilo que bate muito com o que quer se praticar hoje. Se usar bem, não vai faltar. Não vai faltar, né? Ele era a favor do desenvolvimento sustentável, ele era a favor disso, mas acima de tudo, ele era a favor do homem, do caboclo, que isso é uma coisa importantíssima. Muito, muito importante. E eu fui cobrir lá, ele foi participar de um seminário lá, foi até em Botafogo, lá, não me lembro o local, onde tinha uma eco-xiita daquelas, aproveitando o momento de 1992 da eco, e ela levantou e fez um questionamento sobre os índios Yanomamis, né, que haviam sido dizimados, mais de 1.500 índios, e que isso não podia acontecer. Fez aquele discurso que nós sabemos, e ele, na palavra dele lá, ele falou sobre 2 milhões de jacaré que tinha no lago ali de Inhamudá, né? Que entre morrer um caboclo e morrer os 2 milhões de jacaré, ele iria acabar com os jacarés, para salvar o homem. Ficou muito famoso. Ficou muito famoso. A mídia inteira do mundo todo queria falar com o Gilberto sobre isso. A mesma eco-xiita levantou e perguntou como é que ele contou 2 milhões de jacarés. Muito fácil, minha senhora, aquele jeito que ele tinha, tudo. Eu contratei a mesma pessoa que contou os 1.500 índios dizimados que a senhora se referiu aqui. Pouquinho a mais. Acabou a reunião, entendeu? Então, eu vivo todo esse momento de Amazônia com todos esses equívocos de pessoas que não conhecem e querem falar da Amazônia. Então, o senhor ocupou e ocupa, porque o senhor é um cientista, uma posição relevante, especial para o Brasil, não é só para o Estado, é que a sede do INPA é aqui, os estudos são realizados aqui. O INPA não é de Manaus, o INPA é da Amazônia. É da Amazônia. Então, professor, eu queria justamente em cima disso que nós estamos conversando, ainda tem muita coisa a ser descoberta. Muito. Nós sabemos ainda muito pouco. E durante a evolução da fauna, da flora, dos micro-organismos, eles guardam no seu DNA mecanismos
que são importantíssimas para novas drogas, para tudo. Agora, o lema, inclusive, do ProAmazônia era conhecer para desenvolver. A gente só desenvolve aquilo que a gente conhece. Então, você está falando aí coisas que as pessoas falam sem conhecer. Eu acho que eu sou a favor do desenvolvimento, se a palavra sustentável hoje está na moda, não tem que ser essa, mas eu acho o seguinte, a humanidade ela vai desenvolver, ela vai querer o melhor, é nossa obrigação querer o melhor para os cidadãos, para os ribeirinhos, para todos, e nós temos que ter um desenvolvimento. Esse desenvolvimento reflete em qualidade de vida, saúde e tudo mais. Então a Amazônia ela não vai ser cercada aí por objetivos que a gente nem sabe quais, embora até alguns a gente imagine, mas uma frase que eu desenvolvi, que eu cunhei durante uma apresentação que eu fiquei 15 dias preparando, eu falei, mas quem diz que a Amazônia é a salvação do planeta? A Amazônia não é a salvação do planeta. Se ela for a salvação de si mesma, ela está de excelente tamanho, porque você coloca muitas responsabilidades nas coisas. Os países que desenvolveram, destruindo o que eles tinham lá, hoje querem comandar isso. É claro que a gente tem que pegar os erros do passado e desenvolver da forma correta no Isso futuro. faz parte da vida, né? Sim, é evoluir. É evoluir. Então, nessa evolução da fauna e da flora, a gente vai entender muita coisa, inclusive a nosso respeito, a respeito da vida, e eu escrevo poesias, minhas poesias atualmente elas são mais de galáxias e tudo, para a gente entender cada vez melhor, né? Então essa busca minha aqui, pelo conhecimento, pelo INPA, também não deixa de ser uma busca pessoal de crescimento. Que eu acho que a gente tem esse compromisso com a gente. Eu tive recentemente a oportunidade, na época em que o general Mioto era o comandante militar da Amazônia, o Exército Brasileiro, como o senhor bem citou, a organização, a logística. Então, no comando dele, ele prestou esse auxílio a 12 colegas seus lá, mas só que oriundos lá da USP, que foram fazer um trabalho no Pico da Neblina. Exato. E eu tive a oportunidade de fazer um programa sobre isso, Todos pela Amazônia. Eu vi esse programa. E eu conversei com os seus colegas, com os pesquisadores da USP. Eu nunca vi tanto fascínio nas pessoas. Tava igual criança. Igual criança que ganhou o seu pirulito lá, ganhou a sua coisa, pelo que eles encontraram, não imaginaram, não conheciam. Eu quero lembrar até o nome do professor que era o chefe da equipe, que é um cientista também. Não interessa, não importa, o fato. O fato. E ele, assim, de uma certa forma, e ele transmitiu isso para a equipe, que todos estavam extasiados, entendeu? Com o trabalho que eles ficaram lá 30 dias, com uma logística de hotel 5 estrelas que o Exército ofereceu, com todo apoio logístico, conforto, até banho de água quente e também, obviamente, a segurança para quem vive nesses lugares inóspitos da nossa Amazônia. Então, e eles falaram, nós estamos levando coisas aqui que nós nunca imaginávamos. Que já descobriram várias espécies. Uma outra expedição na Serra da Mocidade, com um documentário internacional, que o INPA teve uma participação muito grande, também é a mesma coisa. Isso é engrandecedor para a humanidade. Com certeza. Porque isso não beneficia só os brasileiros. Sim, né? sim. Nós temos aí que pensar no mundo. O mundo hoje é tão problemático. Sim, quando eu vejo um navio ou uma balsa daquela que chega nos países europeus com aqueles refugiados, aqui no meu coração corta. Dá pena que ainda, né, enquanto eu vejo o Trump discutindo lá com o chinesinho lá da Coreia, aquela coisa toda, eu acho que eles tinham que se unir para resolver o problema da fome, ou colocar para fora esses fascínoros que são os líderes desses países, entendeu? Que promove a mortalidade infantil. Genocídio, é um genocídio por fome, essa coisa. E é aí que entra a pesquisa, né? Sim, isso que deixa a gente um pouco assim aliviado pelo que vocês podem. É a base do desenvolvimento, da evolução. Desde os primórdios da humanidade, o homem, na sua curiosidade, ele é um pesquisador nato. Nós somos pesquisadores natos. É claro que com bases científicas, com metodologia, nós chegamos mais longe, né? Mas a própria observação da natureza, os indígenas e os povos mais primitivos, desenvolveram um monte de coisa só de observar. Hoje nós temos ferramentas. E eu acho que é nosso compromisso como ser humano procurar o progresso. Agora, um progresso que seja para todos. Sim.
E eu não vejo aí limite de nações, eu falo para a humanidade, porque eu sou uma pessoa desde criança, eu sou humanista nato. Agora, como nós estamos na Amazônia, eu brincava com o Teófilo, cada um cuida do seu quintal, e aí nós vamos trocar frutas, né? É isso, aquilo. Mas o nosso quintal Amazônia, aqui do lado brasileiro, nós temos que cuidar, obviamente, desenvolvendo junto com os outros países que queiram, né? Obviamente, porque nós ainda temos na América do Sul, os governos ainda são muito ainda instáveis, então é difícil. Porque a pesquisa, ela tem que ser planejada, as inovações, elas não ocorrem de um dia para o outro. Eu estava na Noruega, só para citar um exemplo, e lá eles produzem salmão e são os maiores exportadores do mundo, de altíssima qualidade. Eu estava lá num tanque lá no mar, né, onde tinha lá milhares de salmão. Eu perguntei, quantos anos vocês trabalham com salmão? Pô, 150 anos. Então não é, eu vou pegar o tambaqui, isso, aquilo, e transformar isso. Não, tem que ter investimento. Só que investimento, ele custa caro. Por isso que eu acho também que o investimento ele tem que ter prioridades. Mas prioridades de fato, não midiáticas, né? Eu vou pedir até para a Bia. E Bia, vamos aí colocar aquela primeira que eu separei contigo, que é uma citação do professor Luiz Renato, quando ele fez lá o seu discurso lá de despedida com os colegas. O senhor disse que o INPA não perdeu seu protagonismo e fez um balanço da sua gestão. Em cima disso aí, o que o senhor quis dizer para os seus colegas lá do INPA? E da comunidade, né? Da comunidade. Brasileira e tudo mais. O que eu quis dizer é o seguinte, o INPA é uma instituição grandiosa, com todos os problemas de instituições públicas, pessoas que às vezes poderiam trabalhar mais, orçamento, tudo, mas o INPA nasceu grande. O INPA é igual ao Brasil. O Brasil é um país grandioso, né? E durante a nossa gestão, com recursos pequenos, menores, com menos servidores, os principais indicadores do Instituto nós mantivemos, até levamos alguns. E, além do mais, investimos em infraestrutura, investimos em convênios internacionais, com o Meteorological Office, que é o Met Office do Reino Unido. Ou seja, além de ter mantido o protagonismo, que já tinha, claro que muitos trabalharam para que chegasse nesse ponto, ainda deu uma melhorada. Então nós ficamos muito contentes por isso, porque num período de crise, nós mantivemos a nossa funcionalidade. Agora, o que eu disse também é que nós queremos mais, a Amazônia merece mais, o Brasil merece mais, a humanidade como um todo, ela sempre merece mais. Os dois últimos governos federais, eles tiveram olhos voltados para a ciência ou a coisa ficou meio esquisita? Olha, a ciência, ela nunca como se diz, uma prioridade de governos, como os nossos, por exemplo, diferente de outros que às vezes investem 7%, 8%, 6%, né? Nós investimos pouco, embora nós investimos muito na formação de recurso humano, o Brasil está muito bem nisso, mas a pessoa tem que trabalhar, né? Trabalhar tem que ter recurso. Eu acho que poderia ter sido bem melhor. Hoje, quantos por cento o senhor falou aí do índice? Qual é o índice de investimento do PIB? Do PIB. Do PIB, os números que a gente tem em torno de 1,1% no Brasil, né? Países como Coreia e outros, mesmo a China, às vezes eles investem 7%, 8%. Países estabilizados na Europa, com economia estável, 4%, 5%. Ou seja, o nosso está muito aquém, né? Se a gente pegar, né, comparando todos os países do mundo, o Brasil não está numa posição bacana. Vou dizer talvez 70, 80 ou mais, mas tem muitos países considerados muito menos desenvolvidos que o nosso, que aplicam muito mais, porque isso aí é um investimento para o futuro, né? O que eu invisto hoje vai retratar daqui 5, 10 anos, 15, 20. E outra coisa, muitas inovações, muitas tecnologias, daqui 5, 10 anos elas estão obsoletas. Então, se eu não continuar investindo, eu vou ficar para trás. É igual celular, televisão. Quem tinha o top 20 anos atrás, hoje é sucata. Na área fármaco, o que o INPA já contribuiu para a humanidade com descobertas aqui da nossa Amazônia, professor? Olha, o INPA nessa área é uma área que ele ainda investe pouco.
O que a gente vê, eu até tentei durante a gestão, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, eu acho que ele poderia ser muito integrado com o INPA, que a função dele é essa. O INPA tem pesquisas mais na área de fármacos para doenças, dengue e outras doenças desse tipo, malária, leishmaniose. Doenças regionais. São as doenças de países tropicais e muitas delas negligenciadas, né? Que não dá lucro para ninguém. Então o INPA nessa área ele tem sim evoluções, mas eu diria que essas evoluções, elas são evoluções ainda aquém do que poderia ser. Mas tem que ser prioridade em novas contratações, tem que ter mais recursos, porque essas tecnologias chamadas mais de ponta, biofármacos, por exemplo, elas requerem muito conhecimento e muito investimento. Ninguém faz pesquisa desse tipo. Na parte de equipamento, o INPA está bem ou falta ainda investimento nessa área de inovação tecnológica? O INPA desenvolveu um pouco nessa área, porque agora o governo ele prioriza de forma adequada os laboratórios chamados multiusuários, né, onde você tem equipamentos mais caros que os grupos usam. Então nós criamos alguns laboratórios multiusuários, inclusive nós estamos finalizando um laboratório de nanotecnologia, que são tecnologias de ponta. Compramos equipamentos importados excelentes, mas tudo isso ainda é pouco. Eu acho que se for pegar o potencial que nós temos, nós estamos aquém. Né? É claro que o que eu coloquei que o INPA continua o seu protagonismo em biologia tropical como um todo. Mas nessas áreas mais específicas, elas requerem muito investimento, tanto em material humano, que é um outro problema que nós temos na Amazônia, que o Brasil ele forma atualmente 16, 17 mil doutores. Quando eu comecei a fazer doutorado, na década de 80, final, o total de doutores no Brasil era que o Brasil forma em um ano. O número de mestres é 35 mil mestres por ano. E essas pessoas, elas estão nos grandes centros, na região sudeste, por exemplo, sul, quando tem um concurso lá, tem 40, 50 candidatos. Para uma vaga. Uma, duas, e às vezes até o número 10, 9, 11, são pessoas altamente qualificadas. Até junto com o Teófilo, nós tivemos uma reunião no CNPq, que o CNPq ia lançar um grande edital para a Amazônia, investindo inclusive em recursos humanos. E também fixar o recurso humano, mas primeiro tem que vir. E depois foi quando a crise ficou mais forte ainda, esse programa está lá guardado, eu espero que ele ainda exista, mas nós temos que trazer para a Amazônia pessoas qualificadas. Aqui nós já formamos pessoas qualificadas, mas ainda no número mais baixo, né? Mas o Brasil é um todo, nós não temos que conversar no Brasil, assim, Manaus, Parintins, nós temos que conversar o país. Então eu traria para cá recursos humanos altamente qualificados, mas aí tem que ter recurso, né? Você traz um jogador top do mundo para jogar aqui no Rio Negro, no Nacional, não vai dar, né? Ele vai ficar com um dia e vai embora. Justamente. Então eu acho que é todo um conjunto e que o Brasil ele tem que ter a Amazônia como prioridade, só que quando a gente olha, mesmo nos lugares considerados mais desenvolvidos no Brasil, não tem muita prioridade. Sim. Onde tem mais visibilidade, dá mais voto. Então esse é um ponto. Né? Esse é um dos problemas dos gestores públicos, né? Ele sempre olha só para o umbigo dele e esquece que o mundo progride, que as doenças aparecem, que a necessidade de fármaco cada vez aumenta mais, e ele não investe nada a longo prazo, né? Ele nunca faz um projeto de Estado, ele faz um projeto de governo para o governo dele. Esse é um problema muito sério. Muito bem. Bia, vamos seguir aí, temos algumas fotos que eu gostaria que o professor Luiz Renato de França explicasse aí para nós. São alguns eventos, o que esses eventos revelaram aí para a pesquisa da Amazônia através do INPA. Vamos lá, aqui estou vendo que o senhor está sendo premiado aí. Esse foi um evento muito bacana sobre biotecnologia, né, sustentável, que foi na Amazônia. Esse evento organizado pelo Rodrigo, que agora vai ter o terceiro evento em Porto Alegre, o outro do ano passado foi na USP. Esse aí foi do outro ano atrasado. E esse evento ele é lindo pelo seguinte, porque o Rodrigo é uma pessoa espetacular e por alguma razão ele me adora, faz muitas coisas que ele me envolve. A sociedade, ela vota, eles escolhem a cada ano 6 áreas, mais as empresas, a área de biotecnologia, mais na área empresarial.
Aí a sociedade como um todo entra lá no Facebook e vai votando em quem eles querem. Aí eles selecionam os 6 mais votados. Esses 6 mais votados, aí já é uma votação mais dirigida, são escolhidos 3 de cada área. E os 3 de cada área, tanto professor, pesquisador como alunos, são os palestrantes. De repente, você tem pessoas que ninguém conhece, que é um pesquisador espetacular. E que está lá escondido. Exato, não está na mídia, né? E nesse ano, um dos tópicos foi a minha área, que é biologia celular, que eu trabalho com biologia da reprodução. E eu tive a honra e o privilégio de ser a pessoa mais votada no Brasil, em todas as áreas. Parabéns. E eu era o único na época que era da região norte. Parabéns. Né? Depois nós levamos esse evento para a USP e esse ano esse evento é no Rio Grande do Sul. Que é o Instituto Nanocell. Né? Vamos lá, Bia. Aí um outro evento, o senhor está aí com, se não me engano, o general... Na realidade, esse evento aí é o mesmo, é o Teófilo. É o Teófilo aí? É o Teófilo. Porque essa fotografia... essa fotografia não estava com foto. O general Teófilo é muito falado aqui pelo nosso entrevistado, Dr. Luiz Renato. Ele foi um grande comandante militar da Amazônia e ele deixou muitos amigos aqui. E hoje, depois que ele pôs o pijama, foi para a reserva, ele falou, eu não estou cansado não, eu quero continuar fazendo alguma coisa pelo país. Então o general Teófilo é um pré-candidato ainda, acho que esse final de semana decide lá do Ceará. Lá no Ceará. Ele é pré-candidato a governador do estado do Ceará e eu tenho certeza que pelo trabalho que ele fez lá também, pela relação, o Ceará vai ter aí um excelente governador. Governador e humanista. Justamente, caso ele venha a ser eleito. Eu acho que ele vai ser eleito. Naquela foto lá, ele fez o encerramento do evento e o pessoal do Brasil inteiro que estava no evento ficou simplesmente encantado com ele. Onde eu vou agora que eu encontro o pessoal fala assim, olha, e o general? O que ele está fazendo? Onde ele está? Porque ele é uma pessoa apaixonada, nacionalista, ele é carismático. Então, ele apresentou essa palestra de encerramento, né? E eu estava ali dando os certificados dele, né? Foi espetacular, sempre um prazer. Bom, qual a próxima aí, Bia? Aí acho que é o mesmo certificado, né, que o senhor recebeu aí de ontem. Não, essa aí é uma coisa muito, muito emblemática. Sabe por quê? Porque o William, ele é um dos fundadores do INPA. E ele já tem 90 e poucos anos. Na minha gestão, nós fizemos 2 cerimônias nas quais nós homenageamos os aposentados. Chamamos todos, fizemos uma cerimônia, entregamos um diploma e para cada um eu falava, muito obrigado pelo que você fez pelo INPA. E continuamos contando com você. E o William, essa foto eu escolhi porque ele é criador do INPA da década de 50. E a família dele é longeva, até a mãe com 100 e poucos anos e tudo, ele já tem 90 e poucos anos. E você vê uma pessoa dessa, com 90 e poucos anos ainda, Lúcio, ele é do Paraná, né? Ele veio só para a cerimônia. E para mim conhecer um dos fundadores do INPA, cientista da área de botânica, é um privilégio, né? A história está aí, né? Com certeza. Nós temos que cultuar essas pessoas, né? E o INPA, às vezes ele para a população ele parece um pouco que ele é fechado, né? Mas eu conheço bem lá o INPA. Deixa eu te falar uma coisa emblemática. Com isso aí. Deixa eu te falar uma coisa emblemática. Uma vez fizeram uma pesquisa aí, porque estavam lançando um candidato a diretor do INPA, né? O pessoal com ideologia partidária, aí pegou uma mulher que está passando lá na frente do INPA. A senhora sabe o que ocorre aqui? Não sei. Eu falei, gente, já que essa mulher, é capaz que ela não sabe nem o endereço dela. Mas, deixa eu te falar uma coisa muito emblemática que eu falei para as pessoas e observo. Quando eu saio um pouco mais cedo, que eu fico até 9, 10 horas da noite, quando ainda tem trânsito, normalmente quando eu estou saindo, os motoristas me deixam sair. Isso para mim é reconhecimento. Real. Não porque a pessoa fala, igual você contou a história do Yanomami quando jacaré. Falei assim, gente, a pessoa está deixando eu... Abriu a passarela para mim passar. Ele não sabe que eu sou diretor, ele não sabe nada. Ele reconhece o instituto. Então esse negócio, as pessoas não sabem que o INPA faz isso aqui, ele é só procurar saber que vai. Com certeza. E os portões estão abertos? Estão abertos. Vamos lá, e Bia. As mentes e corações também. Vamos lá, Bia. Aí é um evento... A inauguração da Torre Ato. Esse evento é magnífico. Está aí o pessoal da Alemanha, ministros. Na época o ministro era Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, ministro da Ciência e Tecnologia. A inovação, na época não era comunicações. E aí a inauguração, e como eu já tinha tido uma inauguração no Instituto antes, e lá era na Floresta,
A minha fala foi mais para as pessoas que estavam trabalhando lá, e como eu estudei várias línguas, inclusive alemão, naquele momento ali eu recitei um pedaço de uma poesia em alemão que significa para onde, e que no final eu falo assim: eu não sei para onde eu vou, eu só sei que eu sigo sempre adiante. Então, vamos aí para uma palhinha, um bis dessa receita aí, que no final o senhor vai dizer para onde o senhor vai. Ah, certo. A hora que chegar no final, se for agora, eu falo, né? Então vamos fazer essa agora em alemão aí, para os nossos seguidores deleitar aí com a sua capacidade. Ich weiß noch nicht, wohin gehe ich. Ou seja, eu não sei para onde eu vou, né? Aber ich gehe immer weiter. Eu vou seguir sempre em frente. Eu tenho muitos planos. Esses planos passam, inclusive, pela construção de um centro de reprodução humana no Brasil para pessoas que recebem quimioterapia, que ficam em fértil. Hoje você pode preservar a célula-tronco germinativa. Eu tenho contato com os principais pesquisadores do mundo inteiro, essa é uma ideia. Esses mesmos pesquisadores estão querendo ou que eu vá para a França ou para a Alemanha, ficar 1, 2 anos como pesquisador visitante. É um plano também. Eu escrevo poesias, eu quero dedicar mais a poesias. Eu escrevo muita poesia ligada à física, eu leio física para me inspirar para escrever poesia. Na universidade, eu vou continuar lá na UFMG como profissional voluntário, significa que eu vou ter lá um cantinho, mas eu ainda tenho ex-alunos que agora são professores no laboratório. O laboratório tem 40 anos de vida, esse jovem entrar lá. Eu ainda tenho projetos, eu ainda tenho um monte de coisa, eu ainda tenho muita lenha para queimar. Agora, daqui para frente, eu vou pensar o que é melhor em termos até para a minha pessoa, né? Mas isso aí, as coisas mudam muito rapidamente. O importante é fazer o que gosta, né? Não importa onde esteja. Compaixão. Fazer com paixão. Realmente, a sua formação, a sua profissão, ela é fascinante porque ela, de repente, oferece vida. Ela é aberta. Ela é aberta e oferece a vida. Isso é uma coisa que a gente gosta muito. É uma dádiva. Isso. Eu vou pedir aqui o nosso primeiro comercial, vou pedir a sua licença, só para a gente tomar uma aguinha e voltamos já com Todos pela Amazônia, aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré. E se você quiser participar do programa na própria página, ou no 98415-2544, este é o número do nosso WhatsApp. Eu volto daqui a pouco então com a entrevista do Dr. Luiz Renato de França, ex-diretor do INPA, é um cientista que está deixando aqui o nosso Amazonas. Até mais. Manaus de receber bem seus turistas, assim como o da 20 Hotel, uma localização privilegiada a poucos metros do chão e amplo espaço para eventos empresariais e social. O da 20 Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no da 20 Hotel. Estamos de volta com o segundo bloco de Todos pela Amazônia, aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré. Recebendo aqui hoje o ex-diretor do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas,
que é o doutor Luiz Renato de França, que deixou o cargo no último dia 14 agora de julho, está preparando as malas, está para voltar lá para Minas Gerais, não é isso? Se não esquece jamais. E ele disse que está com saudade do leitão à pururuca, do doce de leite, do tutu de feijão, da pamonha de lá, que é muito gostosa. De Goiás também. De Goiás, sim. Você lá em Jataí foi um lugar que eu conheci, um estabelecimento, eu nunca tinha visto, né? O lugar que vende pamonha chama-se Pamonharia. Não é isso? Então, isso lá em Goiás tem muito. E o professor, ele realizou durante os 4 anos aqui à frente do INPA, juntamente com seus pares, seus colegas, seus colaboradores, grandes trabalhos relevantes para o desenvolvimento da pesquisa e também, tanto na biodiversidade, na fauna, na flora, na descoberta de coisas que serão importantes para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Professor, nós temos a Amazônia, o Amazonas em si, de uma maneira muito amplo, né? Ele apresenta diversas conotações, inclusive climáticas, né? Nós temos o que mais avançou nesses quase... Nós estamos falando de 60 e poucos anos de criação do INPA, e que tipo de pesquisa foi a que mais trouxe resultados? Vamos falar desse tempo todo. Olha, uma pergunta complexa, porque são tantas coisas, né? Mas a parte da floresta, o conhecimento maior da floresta, da interação da floresta com os animais, com tudo, a parte ecológica, né, de ambiente, as mudanças climáticas. Essa é uma área onde nós temos grandes programas e mudanças climáticas afetam tudo, né? O conhecimento da biodiversidade avançou, mas essa parte que lá a gente chama de coleções, né? A gente ainda sabe muito pouco do que nós temos da fauna e flora. Às vezes é estimado que a gente sabe 10, 15%, são sempre estimativas, né? Eu acho que o potencial em aquicultura ainda é pouco explorado, avançou pouco, mas eu diria que uma parte que o INPA tem também, que está avançando bem ultimamente, a parte de incubadoras, a parte de tecnologias sociais, porque não adianta ter desenvolvimento se esse desenvolvimento não chega à população. E na Amazônia nós temos carências, que essas carências são carências básicas, né? Essa parte de doenças tropicais também teve muitos avanços no INPA. Deixa eu ver se eu posso pensar. A parte de educação ambiental, a área de visitação do INPA no Bosque da Ciência, nós temos em torno de 140 mil visitantes por ano. Na época da Copa do Mundo aqui foi o local mais visitado. Essa parte de educação, interação com a população avançou muito e tem muitas pesquisas. O que o pessoal presta mais atenção é o conhecimento mesmo da floresta como um todo, mas tem muita coisa aí embutida atrás de tudo isso, né? Hoje me disse que está com 600 e poucos funcionários, né? Diretos. 570, 600 e poucos alunos de pós-graduação. Pós-graduação. Os alunos, quando eles saem, já tem um mercado de trabalho garantido ou ele tem que sair garimpando aí na cidade? Eu queria que o senhor me respondesse essa pergunta. Olha, como tem uma carência muito grande de recursos humanos aqui na Amazônia como um todo, aí eu falo que o INPA tem núcleos em Roraima, Rondônia, Acre, no Pará. Em torno de 70% desses egressos, eles estão em instituições na Amazônia, né? É uma surpresa sempre muito agradável em qualquer local que a gente vai, qualquer instituição. Quando a gente chega lá, tem aquele monte de gente que fala: eu fiz mestrado, eu fiz doutorado no INPA. Essas pessoas, eu acho que grande parte delas estão sim conseguindo emprego, inclusive até alguns estrangeiros fazem pós-graduação no INPA. Hoje é livre, né? A pessoa vai para onde quer. Uma coisa que eu vejo também bacana no INPA, que agora a seleção é feita online em alguns cursos, então a pessoa não precisa de vir aqui presencialmente para fazer a prova. Então, toda vez que tem a colação de grau no final do ano unificada, eu olho a faixa etária, eu olho de onde são as pessoas, está cada vez mais espalhado.
E essas áreas que tem aqui no INPA, que são áreas muito emblemáticas, eu creio que a maioria das pessoas, pelo que eu vejo, elas não têm muita dificuldade de arrumar emprego, não. Agora, eu não vou dizer se é um grande emprego, né? Sim. Mas elas são alocadas profissionalmente. Grande parte delas. Eu estou vendo o nosso jornal aqui. Isso me fez lembrar o seguinte. Projeto de Amazonense é premiado nos Estados Unidos. Reuniu diversidade de ideias do planeta para solucionar problemas variados por meio de uma plataforma colaborativa é a proposta da Innovation Match, ou apenas IMET, projeto desenvolvido por 8 universitários brasileiros durante encontro em Chicago, do programa acadêmico iWars, do Grupo Adilata Educacional do Brasil. A ideia foi premiada como o melhor business plan desenvolvido por esses estudantes brasileiros. E como é que é visto o nosso cientista lá fora? Muito bem visto. Porque o brasileiro, por mais que fique no imaginário também, o brasileiro é dedicado, é criativo e bem socializável. Né? Então, quando eu fiquei nos Estados Unidos 3 anos, e eu viajo no mundo inteiro, nós brasileiros fazemos muito bonito lá fora. Não é à toa que grande parte das pessoas querem que os brasileiros fiquem lá. Eu, quando eu fiz pós-doutorado nos Estados Unidos, o meu supervisor de pós-doutorado falou assim, eu vou te fazer uma proposta, e eu sei que a sua resposta é não, mas eu sou obrigado a fazer essa proposta. Ele falou assim, por que você não fica aqui ao invés de voltar para o Brasil? Eu falei, não, eu vim aqui com um propósito. Eu vim com um propósito aqui e para desenvolver minha área no Brasil. E eu coloquei minha área no mapa. Porque eu criei revista científica internacional, só em inglês, que está entre as 20, 30 melhores revistas do Brasil. Eu criei uma sociedade, um evento ligado à biologia da reprodução, que vai estar no 7º evento que ocorre a cada 2 anos, e que é um grande sucesso, tudo em inglês. Eu consegui ser o pesquisador mais produtivo da minha área no Brasil e no meu departamento na universidade. Formei um monte de alunos que estão em várias universidades, ou seja, o meu propósito foi cumprido, de colaborar para o crescimento do Brasil. É claro que está em andamento. Sim. Né? O brasileiro, ele não tem dificuldade de ficar lá fora, não. Então é uma coisa interessante que, inclusive, quando nós fizemos esse programa Ciência Sem Fronteira, que foi um programa mais eleitoral do que tudo, mas o que era importante, que mandaram jovens ainda na graduação para o exterior, olha, a avaliação deles lá fora, de maneira geral, é excelente. Eu tenho um filho que também está partindo agora, e ele tem uma profissão que permite ele trabalhar no mundo inteiro. Mas ele me disse, pai, eu não aguento mais. Né? Ele é comandante de avião, comandante da Gol Linhas Aéreas, e está indo trabalhar na China. Né? Como ele tem um propósito de vida, né, pós-aviação... Você tem que pousar, né? Tem que pousar. Né? Ele vai lá ganhar dinheiro, nada mais do que isso. Né? Porque o piloto brasileiro é muito bem recomendado e muito bem visto lá na China. Eles adoram contratar pilotos brasileiros. Pelo menos nossos aviões não andam caindo. Não, por isso que, né, da diversidade, ele tem a facilidade da comunicação, são pessoas maleáveis. Então isso é o que está acontecendo em outras profissões também, além dessa que o senhor disse. Mas deixa eu te exemplificar uma coisa nisso que você falou. Em parte, é o seguinte, como as nossas condições elas são mais adversas, Sim. As pessoas elas desenvolvem mais resiliência. E ao desenvolver mais resiliência, ela é capaz de sobreviver em condições mais difíceis ou mais favoráveis de forma melhor. Mas nos Estados Unidos, o que eu observei, por exemplo, que em grande parte dos laboratórios, só tem estrangeiro. Sim. É claro que eles estão recebendo as pessoas que já são mais ousadas, que estão indo para lá. Então eles têm a nata do mundo lá. Só que a China está fazendo um programa de repatriação, né? Que eles têm recurso, incentiva laboratório e tudo mais. E tem muita gente. Tem muita gente, muito mesmo, né? 1 bilhão e lá vai. E o Brasil, ele não tem muitos programas nesse sentido, que se eu mando uma pessoa para o exterior, se eu qualifico, igual no Ciência Sem Fronteira ou outros, é um investimento caro, demora, e depois eu não vou propiciar uma condição para essa pessoa trabalhar. Então é um investimento com pouco retorno. Investimento inócuo, totalmente inócuo. Mas é um investimento importante. Sim, com certeza. É a ponta daqui, e aí precisa ter
alguém lá no governo que tenha vontade política, que tenha conhecimento, que saiba avaliar o que essa pessoa está trazendo na bagagem para que isso seja aplicado aqui. Pois é, o Teófilo, quando ele criou o Pro-Amazônia, eu participei de N evento com eles, para divulgar com ele e tudo mais, e um dia nós fizemos uma homenagem para ele lá no INPE, quando ele estava indo embora, e ele lacrimejou. Ele falou, olha, normalmente eu não lacrimejo não, mas eu falei assim, eu já descobri, eu tenho meu lado psicanalista. Eu falei assim, você queria ser um cientista. Então você é um cientista reprimido. Mas fica como general, você está muito bem aí na sua profissão. Ele tem essa visão científica da coisa, ele lê muito. Ele é uma pessoa antenado, então, e outra coisa, não tem jeito de desenvolver, se não for através de pesquisa, mais continuada. Porque não adianta nada eu investir e depois eu falo, não, agora não tem mais dinheiro. Então todo aquele investimento, ele pode, é igual um prédio que você planeja todo e na hora de finalizar fica lá a carcaça. Com certeza. Não adianta. Bom, agora para o campo pessoal, para a gente estar quase no final do programa. O Luiz Renato de França é um homem realizado? Muito, mas tem um detalhe, eu não me contento. É porque a minha maneira de ser desde criança é o seguinte, eu luto demais para conseguir uma coisa. Quando eu consigo, para mim aquilo não tem mais nenhum significado. Porque ele me permite galgar outros patamares. Então eu sou muito feliz com as minhas escolhas, mas eu não vou dizer realizado, vamos dizer que eu estou ainda em constante realização. Tá certo. Eu assisti o senhor sexta-feira lá no almoço de Homens de Bem, nesse encontro que é promovido entre a sociedade civil e as Forças Armadas brasileiras, principalmente lá no Exército. O senhor fez um pronunciamento lá de despedida do grupo Homens de Bem. De improviso. De improviso, porque ele está se afastando de Manaus, vai ficar fora de Manaus. Mas uma coisa que eu percebi lá é que a sua saída deixou uma vacância que as pessoas sentiram, até em função pela contribuição que o senhor dá ao grupo, porque cada integrante do grupo, cada um tem uma atividade. Né? Acho que tem um ou dois lá que fazem a mesma coisa, mas os demais... É muito eclético. É muito eclético e isso permite que esse grupo, então, possa interagir e também prestar a sua contribuição. E é enriquecido. É enriquecido, né? Então, meus amigos, este programa, Todos pela Amazônia de hoje, ele está em edição especial, porque eu não poderia deixar de reconhecer e trazer aí o tributo de um cientista brasileiro que não deixa de ser um professor com mais graduação e que estão jogados aí à margem, à margem do governo federal, sem nenhum tipo de investimento, sem nenhum tipo de ânimo para essas pessoas divulgarem e difundirem o nosso Brasil. Então eu quero agradecer aqui a presença do diretor do INPA, que foi desligado. Ganhei a bandeira, que faz parte da minha vida. E ele trouxe aqui, para ilustrar o programa, a bandeira do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que coincidentemente aqui, eu estava pensando que era uma onça estilizada, é uma árpia, que é muito presente aqui na nossa Amazônia, e isso que sirva para você que está em casa, você que tem uma bandeira do Brasil na sua casa, está lá dobrada no guarda-roupa há não sei quanto tempo, vai lá, busque, põe lá na janela. Esse é um mês em que você tem a obrigação de votar. Né? E quando eu digo obrigação, você não é daqueles que fica pensando, não vou votar em ninguém, eu vou votar em branco. Mentira! Quando você deixa de votar, você está votando em alguém. Só que você está votando em alguém que você não conhece, em alguém que não tem a mínima ideia, é alguém invisível, porque o seu não voto, ele transfere para ser voto que vai para as legendas e vai para a coisa. Então, tem muito candidato aí que corre o risco de não votar, que está torcendo para que a abstenção seja muito grande, porque aí sim talvez ele seja eleito pela abstenção. Então, meus amigos, esse é o Brasil. Eu estou aqui ao lado de uma pessoa que é nascida no estado de Goiás, tem uma formação acadêmica lá desenvolvida no estado
de Minas Gerais, e aí Estados ampliou Unidos. seus conhecimentos nos Estados Unidos. No mundo inteiro. E viaja o mundo todo. E está aqui essa pessoa simples, né, que dirigiu durante 4 anos o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o maior e melhor órgão de pesquisa aqui da nossa região, quiçá do Brasil, até pela estrutura. Em biologia tropical é o maior do Brasil, é o maior do mundo. Um orgulho. Não é para ter orgulho? Eu fico muito orgulhoso com esse tipo de coisa, porque quando a gente vê tanta barbaridade aí, tanto neguinho passando a mão naquilo que era para ser aplicado na ciência, na pesquisa, na saúde, na educação, e ainda consegue manter de pé uma instituição que teve a chancela da melhor do mundo, não é do Brasil. Então, meus amigos, é muito gostoso fazer isso aqui que eu faço, mas às vezes eu me aborreço com algumas coisas, né? Então, professor... Aborrecimento da energia. Eu que o conheci há poucos dias, eu quero dizer para o senhor, como amazônida que sou, né, por opção, hoje eu sou 99% Amazônia e eu tenho que deixar 1% lá para a minha região, lá no interior de São Paulo, porque lá estão meus pais enterrados, é lá a minha origem. Né? E a gente tem que ser orgulhoso. Com certeza, né? Mas eu gosto muito daqui. Aqui eu não saberia viver em outro lugar que não fosse a Amazônia. Quando eu estava chegando para ocupar o cargo que eu vim sem conhecer e nada, que não conheci nem o INPA nem Manaus, e vim de noite, voltei de noite, quando eu fui concorrer pelo cargo, e quando eu vim definitivo, o avião estava pousando, aquela vista linda da Ponta Negra. Eu falei, mas que maravilha. Eu falei, Manaus, estou chegando, me abraça. Eu fui abraçado nesses 4 anos. Mas a minha missão de 4 anos, ela tinha uma programação, eu vim para cá com data de validade, mas eu estou muito feliz e orgulhoso de ter deixado a minha contribuição e continuarei, se for requisitado. Ok. Então eu quero deixar os momentos finais para o senhor se dirigir aí aos Amazonas, aos amazonenses que estão nos assistindo, para que o senhor deixe a sua mensagem final, com a certeza que vai voltar. Sim. É uma experiência única estar aqui na Amazônia, em Manaus, no INPA. É um privilégio, é um orgulho. Isso faz parte da minha vida, porque eu vim aqui para imbuído de uma missão e agora isso já está no meu coração, tanto é que eu estou levando a bandeira, inclusive do INPA, né? Quando chegar a Belo Horizonte, eu acho que eu vou ter que comprar um apartamento. Vou abrir aqui, vou segurar de um lado e eu vou ter que comprar um apartamento maior, porque é o seguinte, porque eu quero colocar essa bandeira na parede do escritório meu. Né? E a Amazônia, a gente sabe que merece muito mais do que isso. Os ribeirinhos, as pessoas que aqui vivem, elas merecem dignidade de vida, elas merecem cidadania. Meio ambiente é importante? Mas o ser humano, concorda aí com o Gilberto Mestrinho, acima de tudo. Porque isso não tem sentido, nós vamos voltar para a caverna. Então eu acho que isso é um legado que a gente deixa, sabendo que ainda todo respeito, porque esse é um símbolo também. Exato, é um símbolo. É um símbolo que a gente tem que reverenciar. Né? Eu tenho certeza que as pessoas com quem o senhor comandou vão sentir também a saudade do Luiz Renato de França. Inclusive estão me esperando lá nesse momento. Tem uma festa assim semi-surpresa, mas eu estou se prevendo que vai ter. Então daqui eu vou me dirigir para lá, porque o processo de vinda é muito interessante, o de saída também e tem um ritual, né? Com certeza. E esse ritual para a Amazônia aqui que a gente está falando, para o estado do Amazonas, que está no meu coração, como eu disse, é uma coisa emblemática de você saber que você contribuiu para o desenvolvimento. Mesmo sabendo que ainda é pouco, mas está no caminho. Porque melhor do que estar perdido estar na direção certa. Correto. Nós estamos na direção certa. Né? Sucesso na nova empreitada aí na vida. Sim. Como uma pessoa que foi criada lá no estado de Minas, ele adquiriu alguns hábitos também, então ele mantém segredos sobre o que ele vai fazer, mas logo a gente vai ficar sabendo. Vai saber, né? sim. Vai ter o seu descanso merecido com a família, passar essa quarentena aí até voltar
as atividades. Em novembro eu estou aqui num congresso apresentando uma palestra em aquicultura, que é uma das áreas que eu trabalho. O senhor trabalha. Então, e nós vamos lá cobrir e assistir essa sua palestra. Leve aqui do Jornal do Comércio, da Amazon Play, da Rádio Baré, Ondas Tropicais, o abraço de todos nós, do nosso presidente, do Guilherme Aloysio, um abraço fraterno lá a todos os colaboradores, cientistas e pesquisadores do INPA. E nós estamos aqui de portas abertas para essa instituição importantíssima para o nosso estado do Amazonas. Sim, sim. Para a Amazônia e para a humanidade. E entender a alma do INPA é muito importante. Ok. Sucesso. Tá um bom, abraço. muito obrigado pela oportunidade. Assim, meus amigos, estamos chegando ao fim de mais um Todos pela Amazônia, um programa que recebe aqueles que fazem e gostam do Amazonas. E aqui esteve hoje comigo uma pessoa que tem um carinho, deixou um legado, está deixando um legado aqui para o nosso estado e, acima de tudo, está levando em seu coração a saudade da Amazônia. A gente volta aí na próxima semana e lembre-se que amanhã nós estaremos às 17 horas, né, Bia? Com o programa 2018, Ano da Transformação. Nós vamos receber... Você tem o nome do convidado aí já? Não? A menina deixou. É um candidato a deputado estadual que foi... É o delegado Costa e Silva, que é delegado da Polícia Civil aqui do estado do Amazonas, candidato a deputado estadual pelo Avante 70, esse é o partido a que ele vai disputar as eleições, e ele vem dizer aqui para nós por que ele quer ser deputado pelo estado do Amazonas e representar o povo na Assembleia Legislativa, que é a casa do povo. Às vezes às vezes não. Às vezes fecha uma porta lá para o povo, mas eu tenho certeza que esse novo modelo político que se desenha, essa nova forma de fazer política, novas pessoas que virão, com certeza vão dar ao povo o que é de povo, para não lembrar do César, né? Porque certo? A experiência não foi tão positiva. Então, meus amigos, muito obrigado. Amanhã às 9 da manhã eu estou aqui, trazendo as manchetes do nosso Jornal do Comércio, discutindo aí eu e o Fred Novaes, as notícias que saem amanhã. A seguir eu tenho um convidado aí, que é um articulista, que amanhã eu não recordo o nome, porque o Fred ainda está me passando, que vem falar sobre a coluna dele amanhã, o artigo livre no caderno de opinião do Jornal do Comércio. Encerrando, você quer ser parceiro do JC? É muito fácil. Eu sempre digo, se você tem um problema para saber das notícias de economia, de negócios, de serviço, da política, vem para cá, torne-se um parceiro do JC. É o telefone 2101-5500 e você vai se tornar um assinante pela parte da manhã, cedinho, você já vai saber o que está acontecendo na cidade, no Brasil e no mundo. Ok? Muito obrigado e até amanhã às 9. Até mais.